Olá, tudo bem? Aqui José Campos e seja muito bem-vindo à nossa aula 2 do curso Matemática Financeira com a utilização do Excel. Nessa aula, nesse curso, nós vamos falar especificamente dos juros compostos. Existem os juros simples, no entanto, os juros compostos são é o mais praticado no dia a dia, o mais praticado no cotidiano, e vamos focar aqui nos juros compostos. Então, nesse momento, a gente vai aprender a calcular o valor presente, período, taxa e valor futuro. Acredito que você já assistiu a aula 1, então você já sabe os conceitos, né, de cada um desses tópicos aqui. Caso não saiba, caso não esteja claro em sua mente, volte e assista a aula 1 novamente, pois a aula 1 é fundamental para quem entenda a realização dos cálculos. Antes de entrarmos nos cálculos em si, é fundamental, muito importante, que você grave essas duas observações. O NPE, ou seja, o período, e a taxa devem estar na mesma base temporal. E o que é isso? A taxa de juros vai estar em uma base temporal, 10% ao mês, 5% ao ano, e o período e também numa base temporal, 1 ano, 5 anos, 6 meses. Ou seja, para realizar os cálculos, tanto o período quanto a taxa devem estar na mesma base temporal. O que é isso? Se a minha taxa for de 10% ao dia, meu período tem que ser em dias. Se minha taxa for 10% ao ano, meu período tem que estar em anos. Se minha taxa for ao mês, meu período tem que estar em mês. Ou seja, a base temporal tem que ser a mesma. Eu não posso fazer uma conta em que meu período são 5 anos e minha taxa é 1% ao mês. Veja que o período em ano e taxa ao mês não dá para fazer a conta. Eu vou ter que transformar o período ou a taxa, ou até os dois, a depender do que você deseja ter como resultado da sua operação. Então isso é fundamental, muito importante, porque se fizer as contas com a base temporal diferente, vai dar errado. Outra informação importante é que o valor presente ou o valor futuro deve ser inserido com sinal negativo na hora de realizar as contas, e isso eu expliquei quando eu falei de fluxo de caixa na aula 1. Se não se recorda, volta na aula 1 e dá uma olhada lá na explicação sobre fluxo de caixa. Então vamos começar aqui pelo valor futuro. Se você quiser fazer a conta da matemática financeira por meio da fórmula, na calculadorazinha simples, a fórmula do valor futuro é essa aqui, ó. O valor futuro é igual o valor presente vezes 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. Então você pode colocar na sua calculadora e fazer as contas dessa forma. Você pode fazer as contas dessa forma até também utilizando o Excel, só que o próprio Excel já traz uma fórmula específica para achar o valor futuro. E essa fórmula é justamente essa aqui, ó. Valor futuro, você digita igual e aperta valor futuro, e ele vai pedir a taxa, o número de períodos, o pagamento, o PGTO, que a gente ainda vai ver, o valor presente e o tipo. Então essa é a fórmula do valor futuro, do montante, ou seja, VF, mas vamos ver de forma prática através de um exemplo. Então veja, você pegou emprestado a quantia de R$10.000 a ser pago integralmente daqui a 6 meses, a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês. Qual o valor a ser pago? O primeiro ponto é extrair as informações que você já tem e as informações que você precisa. Então, se você pegou emprestado a quantia de 10 mil, esses 10 mil é o valor presente, o valor que você tem nesse exato momento. Então, o valor presente aqui foi R$10.000. Vou colocar aqui nessa célula valor presente 10 mil. Qual é o NPE? Por quantos períodos você pegou esse dinheiro emprestado? Aqui fala que 6 meses. Você vai pagar esse valor ao final de 6 meses. Há uma taxa de juros compostos de 10%, coloca aqui 10% ao mês. Veja que meu período é em mês, são meses, e a minha taxa também é em mês, 10% ao mês. Logo, é possível fazer a conta porque meu período está em mês e a minha taxa está em mês também. E para eu achar o valor futuro, que é o que ele está pedindo, quanto é que eu vou ter que pagar lá no futuro, eu vou utilizar a nossa fórmula do Excel, valor futuro. Para utilizar a fórmula do Excel, o primeiro passo é apertar igual, e aí eu vou digitar VF. A fórmula já vai aparecer aqui para mim, eu posso clicar em cima da fórmula, ou posso dar um tab também, que ele vai abrir a minha fórmula. Beleza. A primeira coisa que ele solicita nessa fórmula é a taxa. Então eu vou clicar aqui onde se encontra a taxa no Excel. Cliquei. Pronto, já mostrei para o Excel que a minha taxa está nessa célula. Próximo passo é eu apertar ponto e vírgula para eu passar para a próxima sentença. Apertei ponto e vírgula, ele está me pedindo aqui agora, ó, o número de períodos. Qual é o número de períodos? Vou clicar aqui em cima do 6, porque ele já vai me retomar que o período são 6. Ponto e vírgula, ele pede a próxima sentença. A próxima sentença ele pergunta o PGTO, que significa pagamento, que vamos ver um pouco mais à frente. Como não tem pagamento, eu só aperto ponto e vírgula novamente para ele pular para a próxima sentença. Então apertei ponto e vírgula, ele pulou, e agora ele me pede
o valor presente. Qual é o valor presente? 10 mil, vou clicar aqui em cima, beleza. Ele pede tipo, mas nem precisa. Cheguei já aqui, basta eu dar um Enter, ele vai me retomar o valor, menos 17.715,61. Por que saiu negativo? Porque meu valor presente ele está positivo. Se eu deixar meu valor presente negativo, meu valor futuro será positivo. Tá lá, 17.715,61. Ou seja, se eu pegar 10 mil emprestado hoje e devolver daqui a 6 meses, pagando uma taxa de juros de 10% ao mês, o valor total que eu vou ter que devolver, 17.715,61. Beleza? Então, assim, de forma bem simples, você consegue achar o valor futuro, mas vamos continuar aqui o estudo. Bom, o próximo aqui seria o valor presente. Como eu encontrar o valor presente? Se eu quiser achar o valor presente por meio da fórmula, né, manualmente, a fórmula seria valor presente igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. No entanto, o Excel tem uma fórmula própria já pronta para achar o valor presente. E essa fórmula é VP. Ele vai pedir para você inserir a taxa, o período, o pagamento, o valor futuro e o tipo. Mas vamos ver por meio de um exemplo como se dá esse cálculo. Então temos aqui, ó, você pretende ter daqui a 14 meses a quantia de 12 mil reais. Caso você consiga um investimento que rende uma taxa de juros composta de 2% ao mês, quanto você deverá investir hoje? Vamos extrair primeiro as informações. Ele fala o seguinte, eu quero ter lá no futuro 12 mil reais. Então o valor futuro que eu desejo, 12 mil reais. Beleza. Daqui a quanto tempo? Ele fala que eu quero ter 12 mil reais no futuro, daqui a 14 meses. 14 meses. Beleza. E qual é a taxa de juros do meu investimento para que eu acumule essa quantia? 2%, dígito por cento, ao mês. Veja que meu período está em meses, a minha taxa está em mês, dá para eu fazer a conta, show de bola. E aí ele quer saber o valor presente, quanto eu tenho que depositar hoje para depois de 14 meses eu ter 12 mil reais, sendo que a taxa de juros é de 2% ao mês. Para fazer essa conta, eu vou apenas digitar o igual no Excel e apertar VP, que é a fórmula do valor presente. Clico aqui em cima da fórmula, 2 vezes, ela vai abrir. Primeiro ela me pede a taxa. Eu clico aqui sobre a taxa de 2%, dou um ponto e vírgula, ele vai me pedir o período. Eu clico em cima do 14, dou outro ponto e vírgula, ele vai me pedir o PGTO. Como a gente não tem pagamento, eu apenas dou um ponto e vírgula para passar a parte do pagamento. E aí ele vai me pedir meu valor futuro. O valor futuro eu vou clicar em cima dos 12 mil e aqui não preciso nem colocar o tipo, dou apenas um Enter. Ele saiu com sinal negativo porque meu valor futuro está positivo. Se eu colocar o valor futuro com sinal negativo aqui, ele vai aparecer 9.094,50. Ou seja, para eu ter 12 mil reais ao final de 14 meses a uma taxa de 2% ao mês, eu tenho que investir hoje 9.094,50. Dessa forma você consegue encontrar o valor presente para você ter um valor futuro de 12 mil reais. Mas vamos continuar e identificar como encontrar o período. Se você quiser encontrar o período na fórmula, é essa fórmula maravilhosa aqui, ó. Número de períodos é igual a logaritmo natural do valor futuro sobre o valor presente, dividido pelo logaritmo natural de 1 mais a taxa. No entanto, o Excel também nos dá a fórmula já pronta, de forma muito mais fácil de encontrar a conta. Para isso, eu tenho que digitar NPER. Ele vai me pedir a taxa, PGTO, valor presente, valor futuro e o tipo também. Então vamos lá para o exemplo. Então temos aqui, ó, você pegou um empréstimo de 5 mil reais e ao fim de um determinado período teve que pagar por esse empréstimo, né, 6.739,24. Se a taxa de juros foi de 1% ao mês, qual foi o prazo do empréstimo? Como sempre, vamos extrair as informações que nós temos aqui. O valor presente que eu peguei emprestado foi 5 mil reais, já vou deixar com o sinal negativo, né, 5 mil reais. Beleza, vou ter que devolver quanto por esse empréstimo? 6.739,24, valor que eu tenho que devolver lá no futuro. A taxa de juros cobrada foi de 1% ao mês, 1%, digito por cento, não esquece, 1% ao mês, e eu quero saber o número de períodos. E aí, para eu saber o número de períodos, vou dar um igual, digitar NPER e vou clicar 2 vezes aqui para ele abrir a fórmula. Primeiro ele me pede a taxa, vou clicar no 1%. Depois ele me pede o PGTO, o pagamento, não temos, eu pulo. Ele me pede o valor presente, vou clicar no menos 5 mil aqui. E ele me pede agora
vou dar um ponto e vírgula, né? Ele me pede o valor futuro 6.639,24. Cliquei aqui em cima e agora basta dar um Enter, não precisa nem inserir o tipo. Dei um Enter, ele vai me trazer 30. Mas 30 o quê? 30 meses, 30 anos, 30 dias. Como a minha taxa é ao mês, o meu período vai sair na mesma base temporal. Então, 30 meses. Logo, ao final de 30 meses, essa operação se deu dessa forma. Outro fato interessante é, se eu deixar o valor presente e o valor futuro positivos, vai dar errado nossa conta. Vamos fazer aqui para você ver. Ó. Vou deixar tanto o valor presente quanto o valor futuro positivos. Ele dá um erro, porque um dos dois tem que ser negativo. Tanto faz se é o valor presente ou o valor futuro. Vou colocar o valor futuro negativo aqui agora para você ver que a conta vai dar certo, beleza? E para finalizar, vamos achar agora a taxa de juros. Para você achar a taxa de juros na fórmula, a taxa é igual ao valor futuro dividido pelo valor presente, elevado a 1 sobre o número de períodos, NPE, menos 1. Mas como sempre, o Excel vem facilitar a nossa vida. Para achar no Excel, eu vou digitar a taxa, ele vai me pedir o número de períodos, o pagamento, valor presente, valor futuro e o tipo. Mas como sempre, vamos para um exemplo. Então, qual a taxa de juros compostos necessária para você dobrar um capital num período de 20 meses? Você vai olhar para essa questão e vai se assustar porque ele não fala qual é o capital e não fala qual é o valor futuro. Mas ele fala que ele quer uma taxa para dobrar o capital. Então, como ele não dá o valor, você utiliza o valor que você quiser, desde que esse valor dobre. Eu vou usar aqui o valor 100, mas poderia usar 1.000, 2.000, 10.000, o valor que você quiser. Eu quero com esse valor dobrar. Logo, meu valor futuro vai ser o dobro do meu valor presente. Como eu deixei o valor presente positivo, vou deixar o valor futuro negativo, menos 200. Dobrei meu capital. O número de período foram 20 meses e ele quer saber qual é a taxa necessária para eu dobrar esse capital em 20 meses. Agora fica fácil. Eu digito igual, escrevo taxa, ele vai me trazer aqui a fórmula, eu aperto um tab, eu clico duas vezes e ele me pede o número de períodos. O número de períodos, 20, ponto e vírgula, ele me pede o PGTO, o pagamento, eu não tenho, só dou ponto e vírgula para passar essa sentença. Ele me pede o valor presente, clico em cima do 100, do valor presente. Ele me pede agora o valor futuro, clico em cima do menos 200 e aí basta eu dar um Enter, ele me traz a minha taxa. No entanto, essa taxa está na forma unitária. Se eu quiser deixar essa taxa na forma percentual, eu venho aqui em página inicial no Excel e clico em cima desse símbolo de percentual. Ele vai me dar uma taxa de 4%. Se eu quiser aumentar as casas decimais, eu vou clicar aqui em aumentar casas decimais e eu vou ver que a minha taxa é de 3,53%. Mas 3,53% ao que? Ao dia, ao mês, ao ano? Vai ser ao mês, porque meu período é em meses, 20 meses. Se meu período fosse em ano, seria ao ano. Se fosse meu período em dias, seria ao dia, ou seja, a minha taxa vai sair na mesma base temporal do período. Beleza? Por essa aula é isso. Espero você na aula 3 para a gente aprofundar ainda mais o estudo da matemática financeira. Grande abraço e até lá.